Opa, e aí? Quer saber como é que faz uma API REST com Java Spring Boot, né? Bom, então veio ao lugar certo. Bem-vindo ao Bytecode. Se você está aqui é porque você já tem uma boa ideia de o que é programação, mas independente do seu nível, não deixe de visitar os links na descrição, porque lá tem de forma detalhada diversos conceitos que serão citados no vídeo. Agora, sem mais enrolação, bora botar a mão na massa. Do lado esquerdo, galera, como vocês podem ver, selecionei primeiramente o Gradle como sistema de compilação / gerenciador de dependência. Mais especificamente o Gradle com Groove, que é o que eu estou mais acostumado, mas vocês podem escolher qualquer um dos que tiverem opção aí. No meu caso ali é o Maven ou o Gradle com Kotlin, mas podem escolher qualquer um, preferir esse daí, que é o que eu estou mais acostumado. A linguagem, obviamente, é Java. A versão do Spring eu aconselho muito vocês utilizarem, assim como eu, uma LTS. São versões que têm mais tempo de suporte e geralmente são versões mais estáveis. No meu caso, eu selecionei a que já estava selecionada, que é a 3.1.1. Logo após, a gente preencheu o nome do grupo, que geralmente segue aquele padrãozão, né, de com.algo, no nosso caso é com.springapi. Depois eu preenchi o nome do artefato, como playground, escrevi uma descrição qualquer, selecionei a forma dos pacotes que serão jars no nosso caso, mas vocês podem utilizar qualquer um. No meu caso eu utilizei o jars, que eu já estou mais acostumado também. A versão do Java que eu escolhi, o 17, mas vocês podem escolher qualquer uma. Acredito que para o que a gente vai fazer não vai mudar nada, mas se vocês forem fazer alguma coisa a mais depois, tomem muito cuidado porque muda a forma de escrever algumas coisinhas também. Do lado direito ficam as bibliotecas que serão utilizadas no projeto, né? E no nosso caso a gente vai fazer uma API REST. Para isso a gente vai necessitar do Spring Web, que vai facilitar muita coisa para nós. O Lombok, que vai facilitar algumas criações para nós, evitar que a gente escreva tanto código. Mas muito cuidado que o Lombok ele quebra alguns padrões de projeto. Então fiquem muito ligados, caso vocês queiram utilizar algum padrão de projeto, vocês não vão poder utilizar o Lombok e vão precisar escrever código a mais. A terceira é a Spring JPA, que para mim é um dos que eu mais gosto, é Java Persistent API. Ela faz 1 milhão de coisas, então tá no link na descrição, mas basicamente dando um por cima, ela ajuda nos mapeamentos das entidades. Tá bem por cima, porque ela faz bastante coisa. E por fim, a gente vai utilizar um H2, que é um banco de dados em memória, que a gente vai utilizar em memória, para a gente conseguir visualizar nossos dados que a gente criar e pegar, enfim. E é isso aí. Depois de carregar o projeto na nossa ideia favorita, agora a ideia é montar a arquiteturinha de pastas. A arquitetura de pastas está muito relacionada à arquitetura que você quer utilizar na sua aplicação. A arquitetura que eu escolhi foi a MVC, que se não é a arquitetura mais utilizada no mundo, é uma das. Eu aconselho muito vocês se aprofundarem sobre essa arquitetura, porque ela é utilizada em diversos contextos diferentes, em diversos momentos diferentes também. Eu não vou entrar em detalhes porque a ideia desse vídeo é ser um pouco mais rápido e direto ao ponto, então eu não vou entrar muito em detalhes do porquê, das coisas, etc. Mas o nome das pastas que a gente vai utilizar é Controllers, DTOs, Models, Repositories e Services. Os detalhes vocês podem ver na descrição, então bora botar a mão na massa, bora codar.
E aqui a gente consegue ver em ação a biblioteca Lombok. Com as anotações que eu botei em cima da classe, eu crio várias coisas dentro da classe sem ter que escrever muitas linhas de código. Por exemplo, a anotação @allargsConstructor constrói um construtor para a classe com todos os seus argumentos. Todos os argumentos são todos os atributos da classe, no caso name, etc. A noArgsConstructor constrói um construtor sem argumentos, ou seja, sem nenhum, sem name, sem nada. E o getter, @setter, cria todos os métodos gets e sets para cada um dos atributos da classe. Então facilita muito, mas lembre-se que essa biblioteca quebra design patterns, então tomem muito cuidado na hora de utilizar ela. Depois de finalizado ali a parte das construções das classes e das pastas, etc., agora a gente vai para a parte das propriedades. E eu incluí aí todas as propriedades necessárias para a utilização do H2 e do JPA junto com o H2. Então a ideia é vocês seguirem, simplesmente copiarem essas propriedades, vocês já vão conseguir utilizar o H2 em memória, e eu vou mostrar agora como acessar ele dentro do seu browser. Por fim, galera, vamos fazer um teste aqui. Primeiro vamos testar um endpoint get. Vocês podem ver que não veio nenhum dado. Agora vamos tentar montar aqui um JSON para mandar uma criação de um novo dado, né? O novo dado, vou utilizar ali o atributo que ele precisa, né? Que é o name. Vou passar bytecode e todo esse processo vai cair no DTO, vai cair no Service, Models, Repositories e vai ser colocado no banco. Vocês podem ver que foi criado ali o ID1 e tá ali no banco ID1 bytecode. E é isso aí, galera, valeu para quem assistiu até o final. Não esqueçam também de dar aquele like e assistir os outros vídeos do canal. Valeu e até mais!